Olá! Nesse vídeo, vamos falar sobre o licenciamento ambiental nas obras de engenharia e de geologia, obras em geral que dependem do licenciamento ambiental para se desenvolver e, portanto, têm enormes desafios com as recentes alterações na legislação em Minas Gerais. Olá, eu sou o Júnior Magela, advogado, especialista em direito ambiental. E para quem não me conhece, eu já fui conselheiro de órgãos ambientais no nível municipal, no nível estadual e também no nível federal, tendo participado do processo de elaboração de várias leis no estado de Minas Gerais. Atualmente, a legislação mineira relacionada ao licenciamento ambiental mudou bastante. Foram adicionados decreto, lei e também várias deliberações normativas que mudaram o licenciamento ambiental de uma forma nova, trazendo algumas respostas para dificuldades e desafios que eram enfrentados nos últimos anos. Nós sabemos que o licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais passou por essas mudanças, mas nem todos estão capacitados para atuar no licenciamento atualmente. Isso porque muita coisa mudou e as pessoas que atuam nessa área, seja diretamente com o licenciamento, ou seja, demandando respostas do licenciamento ambiental, precisam entender as novas regras para se planejar. Dentre as principais mudanças que nós podemos observar no licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais, nós podemos assinalar três, que são as principais. Seriam os critérios locacionais, que vão trazer diferenciação para as características geográficas do local do empreendimento em relação ao processo de licenciamento. Assim, dependendo de algumas características geoespaciais, geográficas em relação ao empreendimento, este empreendimento será licenciado de uma forma diferente, com um rito diferente, com um tipo de licença diferente em relação aos demais. Isso significa que se um empreendimento se encontra próximo de uma unidade de conservação, a ele pode ser imputado um tipo de licença diferente do que aquele que se encontra num distrito industrial. Essas características dos critérios locacionais refletem de forma muito significativa em relação às obras de engenharia e de geologia, uma vez que tratam-se quase sempre de projetos que vão desenvolver uma determinada área que ainda não se encontra desenvolvida. Nesse sentido, faz muita diferença avaliar os critérios locacionais e o impacto deles nos projetos, uma vez que o licenciamento pode pesar muito ou pouco em relação a esses critérios locacionais. Outro ponto que também é essencial para compreender as novidades no processo de licenciamento ambiental diz respeito à possibilidade de licenças concomitantes. Se antes as licenças eram entendidas de maneira trifásica quase sempre, hoje quase regra é a existência de licenças concomitantes, em que a implantação, que é essencial para as obras de engenharia e geologia, e a operação estarão quase sempre sendo concedidas de maneira conjunta. Portanto, isso traz reflexos importantes para o projeto, uma vez que o projeto vai ser praticamente aprovado junto com a operação do empreendimento na maioria das vezes, naqueles empreendimentos que estiverem classificados com o tipo de licença concomitante, que também se divide em LAC 1 e 2. Quer dizer, há um grande número de informações importantes que precisam ser compreendidas para serem refletidas nos projetos e precisam estar conectadas para que o licenciamento ambiental traga soluções para os projetos de engenharia. É uma nova fase em que é possível avaliar questões locacionais, por exemplo, e de concomitância dentro dos processos de licenciamento para que os projetos de engenharia e geologia aconteçam considerando o meio ambiente um fator de inteligência, um fator de desenvolvimento sustentável para os seus empreendimentos. E ainda, um outro fator também muito importante para o processo de licenciamento ambiental das obras de engenharia e geologia se dá na ausência de renovação das licenças ambientais para alguns tipos de empreendimento. Isso vai fazer com
com que haja uma melhor eficiência na gestão, mas também um cuidado ainda mais significativo em relação ao processo de licenciamento principal, uma vez que pode ser que um determinado empreendimento se enquadre numa situação em que não vai precisar mais da licença ambiental ser renovada. Muitas coisas mudaram na legislação do licenciamento ambiental no estado de Minas Gerais. E por isso, preparamos para você o curso sobre licenciamento ambiental nas obras de engenharia e geologia. Esse curso vai acontecer no CREA, no dia 26 e 27 de outubro. São 16 horas de muito conteúdo em que nós vamos tratar pontualmente de todas as questões relacionadas ao processo de licenciamento. O nosso objetivo é explicar de maneira prática e simplificada como que a legislação interfere nos processos de licenciamento ambiental e como que você pode se beneficiar do conhecimento dessa legislação para que o seu processo seja mais simples, prático e não seja um tipo de processo em que sempre há dúvidas, questionamentos e incorreções em relação ao órgão ambiental. Nós vamos trazer informações essenciais para que você consiga dialogar tanto com o órgão ambiental quanto com o cliente final do projeto, para que haja transparência e que seja tudo muito bem explicado, muito bem definido. Dessa forma, você não vai ficar mais nas mãos de situações que não conhece, mas conhecer todas as saídas legais para as situações vai te trazer conhecimento e vai te trazer preparação para que você possa enfrentar o desenvolvimento de um processo de licenciamento ambiental. Um grande diferencial desse curso é que situações práticas, casos reais e concretos que aconteceram serão levados para a sala de aula, para que a gente possa não só aprender os conceitos, mas ver como eles se aplicam na prática. O objetivo é, a cada módulo, trazer um estudo de caso. E assim, você vai efetivamente sair da sala de aula conhecendo e preparado para aplicar as questões que foram aprendidas. É isso aí. Faça sua inscrição no site da Innovate e prepare-se, pois vamos ter 2 dias de muitas discussões, muito conhecimento, muitos casos práticos e preparados para tirar todas as suas dúvidas em relação ao processo de licenciamento ambiental de obras de engenharia e geologia no estado de Minas Gerais. Aguardo você lá!